Após a invasão russa na Ucrânia, Vladimir Putin ordenou que o comando militar das forças nucleares ficasse em estado de alerta máximo. Ele fez também ameaças a líderes ocidentais em caso de interferência na invasão à Ucrânia. Mas o que significam essas atitudes do presidente da Rússia? Será que a gente corre o risco de uma guerra nuclear? O Putin endoidou de vez? Ou será que ele está apenas blefando? Além disso, qual é o poder do arsenal nuclear russo? A resposta a essas perguntas você encontra no vídeo de hoje, então fica comigo até o fim. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius e sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Antes de começar a falar aí sobre esse tema, eu queria dizer que esse vídeo não tem o objetivo de assustar você ou de eu me passar aí por um corvo da tempestade, mas sim para informar vocês sobre a situação do que está acontecendo, baseado em pesquisas que eu fiz sobre o que os especialistas no assunto estão dizendo, tá ok, galera? Então já deixa o seu like para você mostrar que você se interessa por esse assunto e para dar aquela força para o canal. Desenvolvida quase no final da Segunda Guerra Mundial, a tecnologia de armas nucleares se espalhou por todo o globo. Hoje no mundo, galera, 9 países possuem armas nucleares e são eles: os Estados Unidos, o primeiro a desenvolver a tecnologia e o único país a utilizá-la em combate, a Rússia, a China, a França, o Reino Unido, a Índia, o Paquistão, Israel e também a Coreia do Norte. Mas dentre todas essas nações que eu comentei, que possuem esse tipo de armamento, cerca de 90% do total dessas armas estão na posse de Estados Unidos e da Rússia. Embora seja um segredo de Estado o número exato de ogivas de cada país, estima-se que a Rússia tenha quase 6.000 bombas atômicas, sendo que 4.000 delas estejam ativas e aptas para uso. No mundo todo, os especialistas apontam que existem aí mais de 14.000 ogivas nucleares. Se você acha esse número absurdo, eu também acho. Mas ele é bem menor do que comparado ao que tínhamos na década de 1980 durante a Guerra Fria, que chegava na casa de quase 70.000 bombas. Aí você pode pensar, mas precisa de tudo isso? Faz diferença eu ter 1.000 ou ter 5.000 ogivas? Já não tá bom para destruir o mundo todo? No pensamento do jogo estratégico militar, faz diferença sim. Esses números absurdos, segundo os países que detêm essas armas, galera, asseguram a paz. Que? Como assim? Como um monte de bomba vai trazer a paz? É porque gera a chamada destruição mútua assegurada. Em outras palavras, para esses caras, eles terem um monte de bomba nuclear vai garantir que ninguém ataque eles com outras bombas, porque no fim, os dois países ou o planeta todo pode ser destruído. Então isso iria segurar o dedo dos malucos aí que quisessem usar esse tipo de arma. É um conceito bem doido esse, não é não, pessoal? Bem louco! Atualmente, a potência das ogivas nucleares são muito maiores do que as que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. No período do auge da União Soviética, foi detonada a Tsar Bomba, a mais poderosa arma já detonada pelo ser humano, com cerca de 50 megatons de potência, 3.000 vezes mais forte do que as bombas que atingiram o Japão em 1945. A partir de agora, eu vou explicar um pouco mais sobre como funciona o arsenal nuclear, em especial o da Rússia. Então eu vou usar diversas vezes a expressão quilotons. E para você que não sabe, essa é uma medida utilizada para medir a força de explosões, no qual 1 quiloton equivale a 1.000 toneladas de dinamite, tá galera? A partir de 2020, a Rússia gastou mais de 8 bilhões de dólares para modernizar seu arsenal nuclear desde a época da União Soviética. Do outro lado, os Estados Unidos gastaram no mesmo período 5 vezes mais, por volta de 37 bilhões de dólares. Existem dois tipos de armas nucleares, as estratégicas e as táticas. As estratégicas são as mais potentes,
podendo destruir grandes metrópoles como Nova York ou Moscou, por exemplo. Na verdade, elas têm a capacidade de destruir metade de um país se for necessário. Já as ogivas táticas são menos poderosas e podem ser utilizadas em batalhas contra alvos militares, batalhões e também em pequenas e médias cidades. Para disparar essas armas em eventuais situações, os países que têm as bombas nucleares contam com a chamada tríade nuclear, que consiste em lançamentos por terra, mar e por ar. Para ser mais exato, 5 nações possuem esse tipo de sistema: os Estados Unidos, a China, a Índia, a França e também a Rússia. Vamos nos ater ao arsenal nuclear russo agora. A tríade nuclear russa consiste em 812 ogivas em mísseis balísticos intercontinentais, os ICBMs, 576 ogivas em mísseis balísticos lançados por submarinos, com a sigla SLBM, e 200 ogivas a bordo de aviões bombardeiros. Com esses números, a Rússia é o país do mundo que possui o maior arsenal atômico. Os aviões russos podem, como por exemplo o modelo Tupolev Tu-160, carregar até 45 toneladas de armamentos e atingir 2 vezes a velocidade do som, um bombardeiro nuclear supersônico. Dentro dos ICBMs, o exército de Vladimir Putin tem modelos de foguetes que podem atingir alvos a mais de 16 mil quilômetros de distância, carregando mais de 10 ogivas com 750 quilotons cada. Exemplo desses mísseis são os R-36, chamados pela OTAN de SS-18 Satan. Com o lançamento desses, até 10 alvos podem ser atingidos de forma simultânea com o sistema de separação das ogivas. Esses mísseis balísticos são lançados de silos, aqueles buracos que nós vemos muito em filmes que disparam os foguetes. Mas existem também os lançadores móveis, que são montados em caminhões gigantescos, como o RS-24 Yars, que leva consigo entre 3 a 6 ogivas de 500 quilotons cada, com um alcance de 12 mil quilômetros. E para esse ano de 2022, está previsto o teste do RS-28 Sarmat, que será o mais poderoso de todos os mísseis intercontinentais, carregando até 15 ogivas por 18 mil quilômetros de distância. No campo dos submarinos nucleares, encontramos os mais caros e complexos sistemas de lançamento. Eles são praticamente indetectáveis, com as suas posições mantidas em segredo até mesmo do presidente, e são os que mais intimidam e botam medo na galera. Exemplo de um modelo de lançador desses é o RSM Bulava, a bordo de submarinos da classe Borei, contendo 10 ogivas de 150 quilotons, que podem percorrer distâncias de até 9 mil quilômetros. E galera, existem centenas desses submarinos navegando escondidos por aí. E são justamente esses submarinos que garantem, em caso de um ataque que possa destruir toda uma nação, a chance de um contra-ataque desse país. Não posso deixar de falar também que os russos possuem uma ogiva de cobalto, que pode ser detonada dentro do mar e que pode gerar um tsunami com mais de 500 metros. Bom, agora que nós já sabemos mais sobre o arsenal nuclear russo, a outra pergunta é: os caras podem usar isso eventualmente? O Putin já deu o recado para não haver interferência na guerra na Ucrânia. Fez também uma simulação de exercício nuclear e deixou as forças nucleares em alerta máximo. Com tudo isso, ele coloca na mesa a possibilidade de uso de uma bomba atômica. Mas segundo os especialistas em geopolítica e direito internacional, essas cartas que a Rússia possui, dificilmente elas passam de um blefe. Seria aí mais uma tentativa de responder às sanções que ele está sofrendo do Ocidente, galera. Uma forma de limitar o apoio da OTAN no conflito e também uma forma de meter uma pressão na Ucrânia por uma possível rendição do Zelensky e de suas tropas. Os especialistas apontam também que o uso de uma arma nuclear seria muito perigoso pela proximidade entre os dois países, além de que os russos querem incorporar o território ucraniano ao seu próprio país, e não seria legal ter uma área radioativa para cuidar no futuro. As chances são bem pequenas, mas elas existem. Acuado e pressionado, em um eventual cenário de derrota, o que fará Putin? Os russos possuem hoje uma doutrina nuclear que consiste na estratégia escalar para desescalar. O que significa isso? Em outras palavras, os caras podem lançar uma bomba atômica tática menos poderosa
escalando o conflito para depois sentar na mesa e discutir os termos de uma parada imediata, um congelamento da guerra, e aí eles poderiam barganhar um acordo favorável para eles. Na teoria dos russos, o Ocidente não responderia com uma outra bomba atômica. Mas quem garante isso, né, galera? Quem garante que não haveria uma retaliação a Moscou? É por esses motivos que eu digo que as probabilidades são muito baixas. Mas muitos duvidaram de uma ofensiva em grande escala russa. E veja onde nós estamos hoje. O que nos resta é observar e torcer, como muitos fizeram por décadas e décadas na Guerra Fria, outro período em que o medo de uma guerra nuclear era presente diariamente. Mas, pensando por esse lado também, já passamos por coisas piores e ainda estamos aqui, não é mesmo? Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa situação toda? Você acha que o Putin pode realmente utilizar uma arma nuclear? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E agora eu quero falar com você, que ficou comigo até o final do vídeo e não é inscrito no canal. Se inscreve aí, poxa, e dá essa moral. Tem vídeo novo toda semana com muito conteúdo e informação para você. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no Sociedade da História.